27. Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão. Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Tivemos a rodada 23 do Brasileirão de 2024. Um fim de semana triste para a comunicação brasileira, né? Silvio Santos nos deixou no sábado pela manhã. Foi homenageado, sim, pelo futebol nessa rodada do Brasileirão, que teve clássico, teve encrenca, teve arbitragem polêmica, como qualquer boa rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos logo ver como foi essa rodada do Brasileirão do fim de semana, hora e vez dos jogos da semana. Como eu falei, tivemos homenagens ao Homem do Baú nessa rodada. O maior comunicador brasileiro da história, Silvio Santos, nos deixou no sábado pela manhã e todos os jogos da rodada tiveram homenagens para ele. Em especial Fluminense e Corinthians no Maracanã. O Silvio se declarou torcedor do Fluminense em uma entrevista anos atrás e, como todo mundo sabe, fez muito sucesso como cantor com uma marchinha de carnaval sobre torcedor corintiano. Então, as duas equipes aproveitaram que se enfrentaram coincidentemente no dia do falecimento do Silvio e fizeram uma homenagem com uma faixa para o senhor Abravanel. E só por causa disso não vão tomar vaia hoje, porque o jogo foi 0-0. Só vai ficar sem vaia por causa do Silvio Santos. Se não fosse por isso, era vaia porque o jogo não teve gols. Se o clássico Silvio Santos, sim, a CBF colocou esse nome no clássico, não sei se pega. Não teve muita emoção esse clássico, o mesmo não dá para dizer dos outros dois. No Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, muita reclamação com a arbitragem, uma lesão séria do jogador Patrick, que saiu desacordado de campo, mas foi hospitalizado, tá tudo bem com ele. Luciano sendo decisivo com um gol de empate, pedindo silêncio para a torcida e sendo expulso no fim do jogo. Cenas lamentáveis no final da partida também. Mas o destaque foi o Flaco Lopes. Fez o primeiro gol e o último do Palmeiras, além de estar em posição de impedimento em outro que o juiz e o VAR anularam, uma anulação bem polêmica. Se esse clássico foi quente, o que dizer de Botafogo e Flamengo? Prometia ser um jogo parelho, mas foi um passeio do Fangudo. De virada, pois Bruno Henrique marcou primeiro para o Flamengo e fez o chororô pro lado da torcida botafoguense. Porém o Botafogo veio para cima e fez 4-1 com o Matheus Martins, que fez 2 desses gols, provocando a torcida do Flamengo com o cheirinho. E com o Tite reclamando na coletiva. Vamos ouvir? O Flamengo tá passando, tá se classificando, mas o torcedor não tá gostando. Tudo bem, é do jogo, é da torcida. Só que um repórter na coletiva meio que se elegeu o representante da torcida e começou a cobrar do Tite algumas coisas que um jornalista geralmente não cobra. Claro, o papel do jornalista é tirar a pergunta do entrevistado para fazer sua matéria, né? Questiona algumas coisas, alguns fatos, isso é importante, questiona fatos para que possa colher do entrevistado o que ele precisa para poder fazer sua matéria. Mas isso aí fica a seu critério, você decide o que esse jornalista fez com o Tite. Fez uma pergunta, mas tentando voltar ao seu torcedor, e o Tite respondeu prontamente. Prontamente assim, né? É o Tite. Vamos ouvir? Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. João Marinho da Litoral News. Acho que a grande pergunta que fica numa comparação das duas equipes é se de fato o cansaço que o Flamengo vem apresentando é por conta do calendário. O Botafogo ele tem o mesmo calendário até agora, porque estava na Copa do Brasil e até jogou um pouco mais que o Flamengo na temporada e está voando fisicamente dentro do campo. Dá para trazer algo para o torcedor em relação a isso? Porque o torcedor hoje se perguntar, será que é o calendário mesmo? Ou é a parte física do Flamengo que não está sendo bem trabalhada e o time não rende em campo? Obrigado. Eu vou responder para ti, porque se tu colocar todo o Flamengo, toda a torcida do Flamengo, daqui a pouco tu está sendo um porta-voz de todo, e aí me parece que é um pouco demais. Aí tu vai colocar da maioria de novo, vai estar, e eu vou pegar quantos milhões tem o Flamengo? Seguramente eu não tenho os 40 milhões que vão te falar aquilo que é. Então tá, mas é esse todos, e para ti especificamente que está fazendo a pergunta, eu vou te responder. Os aspectos físicos eles são levados em consideração, sim, mas é o conjunto todo. Inclusive o tático tem que mudar e estruturar a equipe, sim, ele é de um conjunto da obra, sim.
que precisa melhorar ou que precisa recuperar, sim. É uma sequência também, não é só esse último jogo, né? Tu tá falando de é o 9º jogo, na sequência tanto nós quanto o Botafogo já não tá na Copa do Brasil mais, né? Eles perderam. A gente seguiu sim, jogou, mas ele jogou na quarta noite e nós jogamos quinta noite. Então quando a gente vem falando de cuidar da saúde dos atletas, da sequência, a gente perdeu 4 jogadores nos últimos 2 jogos. Então quando a gente fala da sequência do calendário, quando a gente fala que a gente tem que cuidar da saúde dos atletas, aí tá mostrando por quê. Não é só o jogo e a sequência que o Botafogo, aí depois tu tem que analisar as trocas e o que o Botafogo fez em cada jogo. Ele não perdeu pro Juventude? Com o time misto? Então, é muito fácil tu chegar no pontual agora, falar o Botafogo correu mais que o Flamengo hoje, o Flamengo tem dificuldade, mas então olha o inteiro também, olha o todo, Fortaleza hoje... Só ouve agora, tu fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado da contra-argumentação e democraticamente o torcedor veja. Sabe o que aconteceu? Mas ouça um pouquinho, seja educado. Tu fez a pergunta, eu estou te respondendo. Nós estamos. Sabe o que o Nico perguntou para mim, falou para mim? Desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. Quantas pessoas do calendário tem colocado? Eu entendo a tua colocação. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha. Para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou, ó, que beleza. E o futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. O Fogudo pode ser líder, mas não de forma folgada. O Fortaleza segue coladinho nele. Vitória sobre a RB Bragantino por 2-1 fora de casa. Com 1 ponto e um jogo a menos. E 9 jogos de invencibilidade com 8 vitórias e um empate. Segue o Lion. Outro time nordestino que vai reagindo na competição é o Bahia. Triunfo importante sobre o Grêmio por 2-0 no Alfredo Jaconi. E com direito ao lance de tic-tac, a lá seleção espanhola, no gol lá do Tassiano, que fez 2, lei do ex, né? Mas não comemorou. E o Renato Gaúcho novamente indignado pelo calendário, dizendo que quem comanda o futebol brasileiro é, digamos, desprovido de inteligência. Errado ele não tá. Quem deve ter ficado indignado foi o juizão de Atlético Mineiro e Cuiabá. O empate entre esses times teve o primeiro jogo de Davidson atuando contra o seu ex-clube. Marcou um gol anulado. Só que Deivinho é Deivinho, né, gente? Debochado, ele agradeceu a Deus após, enfim, ter uma falta marcada sobre ele. O cara é um showman, não tem jeito. O Dragão venceu depois de 15 jogos de seca, vitória sobre o Internacional, que ainda tenta sobreviver na elite. O jogador Maguinho do Atlético Goianiense ainda está no espírito olímpico. Derrubou o companheiro do Internacional no estilo luta livre. O espírito, pelo menos, deu certo dessa vez, né? Só que quem está na briga pelo descenso também acabou pontuando. O Criciúma arrancou um empate no finalzinho contra o Vasco, com um gol decisivo do Bolazier. E o Juventude conseguiu importante vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense por 2-1, dando aquela respirada na classificação. E o Vitória que quase comete o crime em cima do Cruzeiro em casa, lógico. Abriu 2-0 com um golaço, segundo gol do Vitória, mas o Cruzeiro no segundo tempo empata o jogo com uma polêmica braba no segundo gol. O VAR chamou para ver toque de mão, mas o juiz não anulou o gol. O pessoal do Vitória ficou na bronca. Finalizando a rodada 23 do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma resumida nos placares. Grêmio 0, Bahia 2, Atlético Mineiro e Cuiabá 1-1, Bragantino 1, Fortaleza 2, Fluminense e Corinthians 0-0, Palmeiras 2, São Paulo 1, Atlético Goianiense 1, Internacional 0, Criciúma e Vasco 2-2, Botafogo 4, Flamengo 1, Atlético Paranaense 1, Juventude 2, Vitória 2, Cruzeiro também 2. A classificação do Campeonato Brasileiro na 23ª rodada é a seguinte: líder Botafogo com 46 pontos, em segundo Fortaleza com 45 e um jogo a menos, Palmeiras e Flamengo têm 41 pontos, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Fechando o G6, ambos com 38 pontos, Bahia e São Paulo. Na zona da Sul-Americana, Cruzeiro com 37, Atlético Mineiro com 30, Atlético Paranaense com 29, Vasco e Juventude com 28, Bragantino com 27 pontos. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Bragantino têm um jogo a menos. Internacional e Criciúma com 25, Grêmio com 24 e Vitória com 22 estão ali
perto da zona da confusão, sendo que o Inter tem 4 jogos a menos, Criciúma e Grêmio tem 2 jogos a menos. No Z4, Corinthians com 22, Fluminense com 21, Cuiabá com 18 e Atlético Goianiense com 15 pontos, sendo que o Fluminense tem um jogo a menos e o Cuiabá tem 2. Nesse fim de semana temos novamente Libertadores e Sul-Americana, a fase de oitavas de final, portanto a rodada será no fim de semana, a rodada de número 24, sábado dia 24, domingo dia 25 e segunda dia 26. Vamos aos jogos. 4 da tarde, Atlético Goianiense e Juventude no Antônio Ascioli. 6h30 da noite, Palmeiras e Cuiabá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. 9 da noite para fechar o sabadão, Atlético Mineiro e Fluminense na Arena MRV. Domingo dia 25, 4 da tarde, 3 jogos. Bahia e Botafogo na Fonte Nova, Fortaleza e Corinthians no Castelão, Criciúma e Grêmio no Heriberto Rilse. 6h30 da noite, São Paulo e Vitória no Morumbi. 7 da noite, Internacional e Cruzeiro no Beira-Rio. 8 da noite, Flamengo e Bragantino no Maracanã. E segunda-feira, a rodada fecha às 9 da noite, com Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. E é isso, gente. Esse foi o AG Placar do Brasileirão. Deixe seu comentário sobre como está indo aqui o nosso programa. Para comentar é muito fácil. É só você ir lá no nosso site arenageral.com.br. O post do podcast está lá. É só você chegar e deixar seu comentário. Você também pode fazer isso lá no YouTube, no canal Esquias, onde essa e outras produções da Combo são veiculadas. É só você chegar lá, deixar seu comentário, além de se inscrever se não for inscrito, deixar seu like para o YouTube entender que esse programa pode chegar a mais gerados como você. Se você já for inscrito, vai largar o sininho para não perder nenhuma notificação desse e de outros programas da Combo, além de compartilhar com os amigos. No mais é isso, nos ouvimos na próxima terça-feira com mais um AGPB. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.